Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda em mais uma edição do Meeting Office. Eu sou o Gumay Carvalho, direto aqui da Expo Revestir, com o patrocínio da Cavalete. Estou aqui com a Larissa da Dani Arquitetura. Larissa, é um prazer estar com você aqui. Prazer é meu. E eu queria saber como é que é respirar design a vida toda e colocar essa prática em ambientes que talvez a gente até nem imagine que vá ter design. Sim. O design, acho que ele está inconsciente na nossa vida o tempo todo. E eu acho que leva um período, né, para amadurecer essa consciência, para ele se tornar consciente, tipo consciência corporal mesmo, né? Você convive com design desde o dia que você segurou uma mamadeira, né, na mão, quando era criança. E começa com o nosso olhar observador. A gente tem que ser muito crítico, a gente tem que ser questionador. Por que foi feito assim? Tá, mas por que foi feito assado, né? Então, e às vezes as pessoas, elas não questionam e acabam copiando, inclusive, os erros, né? Coisas que não precisam mais, né? E eu acho que eu fui muito estimulada na infância, né, pelo meu pai. Ele nunca entregava uma coisa pronta, ele sempre vinha com uma brincadeira de adivinhação, de tentar saber. Eu me lembro de um clips, que ele é uma dobra e tem um grampinho. Ele chegou e perguntou: isso aqui é um clips, como é que isso funciona? Aí eu abria, não tinha força, até eu descobri que tinha que virar e pressionar. Então era nesse sentido que o meu pai fazia com a gente. A gente brincava muito, e brincar é uma coisa que também estimula. E aí chegou na hora de escolher uma universidade, uma faculdade para fazer. Eu queria arquitetura, mas só tinha vestibular para engenharia no inverno lá no sul, né? Era vestibular de inverno. Comecei engenharia civil, fiz 1 ano e meio. Aí eu casei cedo e fui morar em Santa Maria, que meu ex-marido é militar. E aí em Santa Maria mesmo eu tranquei a engenharia e fui para arquitetura. Voltava, eu fazia 600 quilômetros por semana, porque para Santa Maria, Passo Fundo é 300, então eu ia e voltava toda semana para cursar o curso. E aí eu tive uma vida meio cigana, né? Então daí eu fiz faculdade então em Passo Fundo, em Santa Maria, voltei para Passo Fundo, fui para Campo Grande, fiz na Uniderp lá e me formei na PUC em Curitiba. Foram 9 anos de faculdade, 9 de arquitetura, né? Tá. Aí, teu marido oficial do Exército, então, você falou, não, vou redesenhar todo o Exército brasileiro. Aí foi em 97, eu me formei em 2006 eu me formei, 2007 abriu uma vaga para sargento técnico temporário no Exército. E eu entrei, ia ser meu primeiro emprego, e eu lembro que o coronel falou assim: Lari, a gente precisa de arquiteto, mas a vaga é para sargento técnico temporário. Topa? Eu falei, topo. Se fosse de graça, eu ia, sabe? Enfim. Mas como é que é a curiosidade de quem já passou por uma escola militar também? Porque aluno de escolas preparatórias ou alunos de academias, aliás, no caso cadetes, tirando o pessoal da Maria, que tem uma outra denominação que me foge agora, é um pessoal meio estabanado, é um pessoal que corre, o material tem que ser resistente, as cadeiras passam muito tempo dentro de sala de aula também, né? Como é que é pensar design, por exemplo, em relação a esse tipo de público? Porque eu sei que você fez um trabalho na Academia das Agulhas Negras. Né? Isso. Lá na MAN eu recebi esse pedido de projeto que era para modernizar as alas dos cadetes da MAN. A MAN, acho que ela tem 500 alunos, né? Sempre rodando. Então, tudo é muito grande. Tu pensa assim... o rancho, que é o restaurante. O rancho tem por trás toda a parte lá de cozinha. É uma loucura aquilo. Sim. São não sei quantas refeições diárias. Os alojamentos deles são banheiros assim, para aquele monte de menino. Eles têm a vida cronometrada. Então, assim, agora é 12:03, 12:07, vocês têm que estar de banho tomado de volta, sei lá. Então vai aquele monte de menino pro banheiro, pros alojamentos, tem que trocar de roupa. Tem que pensar fluxo, né? No termos de arquitetura. O fluxo lá já existia, eu tinha que pensar o fluxo em relação ao mobiliário. Mas teve uma mudança, só para dar um exemplo.
o quarto dos cadetes era a cama ou o beliche e um roupeirinho. Só que os cadetes começaram a ter mais coisas, né? A gente foi ficando mais consumista. Então o cara tinha uma prancha de surf lá em cima do armário. Aí tu vai vendo o ambiente, a mala, vai ficando tudo muito bagunçado. Também não tinham tomadas, o mundo foi ficando tecnológico, eles não tinham tomadas para carregar celular, seus notebooks e tal. Iluminação para estudar sozinhos, né? Sem atrapalhar o parceiro. Então a gente precisou modernizar todas essas alas com móveis que fossem resistentes, né? Suportassem aí longos anos, né? Até fazer uma nova reforma ali e aguentar o tranco da vida acelerada, né? Exigida deles, né? E foi baseado assim. Então foi uma experiência legal, assim, de... Aí eu queria... Bom, na minha época não dava para colocar uma prancha em cima do armário, isso é impossível. Eu lembro que eu, aluno, fiquei preso um final de semana na escola porque tinha um livro meu fora do escaninho da sala de aula, mas tudo bem, vamos passar essa parte que são águas passadas. Mas é bom esse exemplo porque a gente pode falar um pouco em termos de design e pensando em workplace em relação ao belo, ao estético e ao funcional. Como é que você está vendo o equilíbrio desses dois conceitos hoje? Hoje, o belo predomina. O belo é relativo, mas hoje a beleza, a estética predomina. Tirando o cantor belo, né? Tirando o cantor belo, né? Mas o belo, tu pode ver assim, ó. Isso é uma coisa meio pessoal minha, tá? Culturalmente, se a gente for pensar, vou comparar o Japão e o Brasil. Como que o japonês vê o idoso? É com muita admiração, muita admiração. Então, se eu vejo um idoso com admiração, eu almejo ser um idoso um dia. No Brasil, eu vejo, às vezes, a coisa ao contrário. Eu não respeito. Isso é coisa, sabe aquela coisa meio pejorativa? Então, se eu repudio, eu não quero chegar nessa fase. E aí as pessoas fazem, inclusive, procedimentos exagerados. Não sou contra estética, a vaidade, a se cuidar, tudo. Mas eu acho que as pessoas estão perdendo um pouco a mão. E isso não é diferente no mobiliário, não é diferente na arquitetura. A beleza, que é relativo, que é belo para você, pode não ser para mim, mas a beleza tu vê que ela fica quase que cenográfica, ela é uma fachada. Assim como o rosto pode ser fachada. Eu por dentro posso estar com muito mais idade fisiológica, né? Mas o belo ele predominou tanto que as pessoas passaram a negligenciar o funcional, a ergonomia, né? Para que serve, para quem, né? Para que tipo de usuário vai ser. E hoje, se eu fosse te responder, o belo predomina, esse belo relativo. Pois é, tem a questão do... quem entende mais de filosofia do que eu, não que eu entenda muito, mas... se eu não me engano, para o Kant, belo é bom, né, em termos morais. Mas a questão que fica, como você falou, é bom para quê? Sob o olhar de quem? Né? Exato. E você vê muita beleza, ou essa funcionalidade toda que você comentou, por exemplo, em ambientes corporativos como hotéis, que têm as suas áreas de eventos, por exemplo. Essas áreas não têm cadeiras que sejam possíveis de regular. Então, como é que, por exemplo, você vê isso, às vezes até em salas de esperas de hospitais, às vezes a pessoa já está com problema também, são cadeiras fixas, você não tem muito como ficar? Sim. Inclusive, ano passado eu participei de um concurso e eu me debrucei muito, porque eu não queria fazer mais do mesmo. Eu fui procurar onde que está o problema, o que eu posso resolver, né? E primeiro assim, eu vejo, isso é bom eu explicar sobre o meu sentimento do que é mobiliário. Mobiliário é arquitetura, só que é a arquitetura que entra em contato com o corpo humano. É como se fosse fazer mobiliário é fazer uma alfaiataria, né? Só que é uma alfaiataria muitas vezes que não é feito sob medida para aquela pessoa. Você tem que pegar um percentil, né, de pessoas para poder atender o máximo de pessoas da melhor forma possível. E aí eu me debrucei muito, principalmente com Stephen Fizent, que tem um livro, ele é médico, e o livro dele fala sobre antropometria e ergonomia aplicada ao corporativo. E eu fui pesquisar, por exemplo, a altura
da população mundial. A maioria das cadeiras, por exemplo, é muito alta para a maioria da população mundial. Olha só. Então, aquilo que talvez a minha mãe dissesse, filha, tu tem bicho carpinteiro, tu não para quieta na cadeira. Não, eu só era baixinha. É um problema de design, mãe. Era um problema de design. Eu sou baixinha e a cadeira é muito alta. Só que existe uma relação ergonômica no design, que é a relação mesa-cadeira. Então, as mesas, no geral, têm 75 centímetros de altura do tampo até o chão, e as cadeiras têm do assento até o chão 45. As fixas. Existem cadeiras office que você regula essa altura de acordo com a altura da pessoa, o conforto que é da pessoa. Mas aí você entra num ambiente tipo eventos em hotéis, às vezes você passa 2, 3 dias assistindo palestras, um congresso, né? Sobretudo depois de almoço. Exato. E aí aquelas cadeiras, normalmente elas têm um espaldar alto, reto, né? Não tem uma angulação. Elas estão, às vezes, a mais de 45 centímetros de altura, muitas é 48, são extremamente altas. Elas, às vezes, são arredondadas no topo, a pessoa vem com uma mochila, uma bolsa, não tem onde colocar. E aí, estudando a antropometria, eu percebi que nós temos, por exemplo, uma altura poplítea, que é a altura da parte de trás do joelho, quando a gente está dobrado, até o chão, a gente está com o pé plantado no chão. Eu não posso estar com a perna pressionada contra o assento. A coxa não pode estar pressionada, a parte posterior. A partir do momento que ela está, que tu vê que a tua coxa alarga porque tu pressionou, é porque a cadeira está alta. E isso faz com que a pessoa comece a sentir o pé formigando, as veias não conseguem levar o sangue de volta para o coração, e as veias elas têm umas válvulas internas que ajudam no fluxo para a subida do sangue da perna até o coração. Quando eu aperto a perna, eu fecho esse fluxo, as veias dilatam e eu começo a ter varizes. Outra coisa, na parte posterior da coxa eu tenho o meu nervo ciático passando, eu estou comprimindo muito ele. Eu acabo sentindo dor nas costas por conta disso. É uma coisa que você fala assim, é tão banal, mas e acontece com a maioria das pessoas. Aí você fala assim, não vou trabalhar mais sentado, vou trabalhar em pé. Né? Vou ficar em pé. Aí a pessoa começa a se mexer na cadeira. Ela cruza a perna para um lado, ela cruza a perna para o outro. Ela se escorrega para frente, né, para poder soltar a perna um pouco. É inconsciente, o corpo vai pedindo esses ajustes. Quando ela escorrega para frente, ela apoia o cóccix, que a terminação da coluna não foi feito para sentar. Nós temos 2 ossos, né, 2 terminações aqui no quadril, que são os nossos pés sentados. Eles são feitos para apoiar o peso do corpo aqui. Existe uma parte da coluna que essa tem que ser apoiada. E aí eu estou falando de cadeiras, assim, inúmeras cadeiras no auditório, 500. Eu tenho que pensar também em quem distribui essas cadeiras. Então, as pessoas que estão lá empilhando, né, é peso, alinhando elas. Por que essas cadeiras são tão pesadas, né? Por que eu não faço o mínimo necessário para trazer conforto tanto para quem usa quanto para quem organiza? Né? O fato de ser empilhável também, um empilhamento que não danifique a cadeira, que muitas são, mas muitas raspam, danificam. Então, assim, é por isso que eu chamo de alfaiataria, porque é uma coisa meio que feita assim, você estuda o corpo, você tira as medidas ali e aí você faz uma cadeira. Exato. E aí a minha grande pergunta, a resposta que eu dei para esse concurso foi: como que eu faço para resolver o problema? Manter a relação ergonômica cadeira-mesa de 30 centímetros. Como é que eu resolvo o problema da pessoa sentar numa cadeira de 45, 48? E aí eu entrei com uma solução super simples, né? E é esse tipo de questionamento que a gente tem que fazer, né? No meio corporativo. Eu vou ter uma pessoa sentada mais confortável, ela vai estar mais atenta, ela vai permanecer por mais tempo. Então, às vezes, num ambiente em que você exige da pessoa mais envolvimento, mais atenção, você tem que proporcionar para ela uma roupa mais confortável. Sim, sem dúvida. Sem dúvida. E às vezes tem a questão da vaidade de quem às vezes faz design, né? Isso é uma do questão... Tipo, eu não estou fazendo para quem vai sentar, estou fazendo para quem vai ver da minha assinatura ali. Exatamente. Eu fico muito vaidosa quando eu vejo o meu produto funcionando. Não é vaidade, é uma felicidade, sabe? Eu falei, olha lá, ó.
Agora, o belo pelo belo, o produto, quando ele é meramente assinado, mas ele não foi... Eu sempre falo assim, ó, eu faço arquitetura, design e arte, eu também pinto. Para arquitetura e design, eu tenho compromisso com o público. Eu tenho que atender o público. O eu acho não funciona, não me interessa o que eu acho. Eu tenho que fazer o que é melhor para eles, eu tenho que estudar. A arte, eu faço o que eu acho. É para mim. Se você gostar da minha arte, Demet, quiser comprar e levar para casa, é legal, fico muito feliz. Mas eu não tenho um compromisso contigo, o compromisso é comigo. Então, por isso, e aí eu volto naquilo, é fácil fazer uma arquitetura bela e não funcional, é fácil fazer uma arquitetura funcional e não bela, difícil é juntar os dois. E a gente tem que ter compromisso, não é? Existe uma assinatura que não é assinatura artística, sim, é uma assinatura de responsabilidade. Para finalizar, como é que você vê o caminho daqui para frente quando a gente fala de design, pensando num ambiente corporativo? Bom, nenhum caminho que é forte é fácil, né? Então é um caminho que você dá um passo de cada vez. Eu acho que a gente tem que começar conscientizando. Isso aqui que eu estou fazendo contigo hoje é uma oportunidade de transmitir um pouco dessa consciência do que falta, né? Então, eu acho que é um processo que a gente tem que trabalhar mais, fazer mais eventos falando sobre isso, envolver os arquitetos. O público também, ele tem que estar mais apurado na hora, porque senão fica uma disputa por preço. As pessoas compram produtos por preço, elas nunca olham se funciona ou não funciona, qual o melhor custo-benefício, né? Lógico, vai durar, não vai durar, é descartável. As pessoas falam muito hoje em sustentabilidade e banalizou-se isso. E aí compra um produto que é totalmente descartável. Isso não é sustentável, nunca foi. Se uma árvore demorou 100 anos para crescer, por que a minha cadeira vai durar 1 ano? Eu quero que a minha cadeira dure no mínimo 100 anos para fazer valer a pena ela estar ali, né? Sim. Então, eu acho que a gente tem que educar cada um dos setores desse ecossistema, sabe? A indústria também, ela tem que ter esse olhar também de para que serve o design? Quem é o designer para ela? É o artista que assina ou é um cara que atende o público e que vai fidelizar porque a pessoa se sente satisfeita, mesmo que inconsciente? Esse é o verdadeiro artista. Né? Larissa, muito obrigado. Hein? Eu que agradeço. E obrigado você também que nos assistiu nesta edição do Arena Office, direto da Expo Revestir, com patrocínio da Cavalete. Se você não se inscreveu no nosso canal do YouTube, não perca tempo, faça isso agora mesmo para ter acesso a tantos outros conteúdos como esse. Até mais!